falar disso aqui, mãe. Boa noite. Tivemos um probleminha aqui, caiu a internet, acabamos falando sozinha. Então vamos novamente iniciar as nossas vibrações, pedindo aí a proteção do plano espiritual para nos ajudar, para que a gente possa realmente conseguir realmente seguir com os estudos do Evangelho, né? E a divulgação do Evangelho de Jesus. Vamos então fazer uma prece, uma vibração nesse momento ao plano espiritual, pedindo que o Pai possa dar repouso ao doente, possa agasalhar aquele que está neste momento com frio, possa realmente dar um arrependimento ao culpado, e que os nossos mentores, os nossos amigos possam realmente estar ao nosso lado neste momento. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Eu acredito que muitos já ouviram, porque essa parábola do bom samaritano é uma das mais comentadas, né? É um grande exemplo que Jesus deixa como mensagem. Então ela tem várias simbologias dentro dessa parábola do bom samaritano. E nós vamos conversar um pouquinho, uns minutinhos hoje à noite sobre ela. Para que a gente possa entender primeiro, né, a parábola, nós temos uma diferença entre passagem e parábola. As passagens eram atos, né, que eram relatados pelos apóstolos. Então, os apóstolos, eles contavam, né, eles relataram tudo o que acontecia nos momentos em que eles estavam com o mestre ou que eles ouviram do mestre. Algumas passagens. E as parábolas já eram histórias que o mestre contava para levar ensinamento para a humanidade daquela época. A humanidade, ainda bastante infantilizada, precisava realmente de referências para poder entender a mensagem. E também as parábolas eram usadas realmente naquela época para poder ensinar. Então, os povos do Oriente, a gente vê muito as mesmas histórias contadas com mestres do budismo indiano, né? A filosofia indiana também, porque eram as formas de se contar alguma coisa e se ensinar. Então, era uma forma de poder passar uma mensagem. Então, nós vemos nessa parábola do samaritano como ela começa, né? Então, Jesus estava lá sentado com os seus discípulos, fazendo as suas pregações, como ele sempre fazia, e se aproximou um doutor da lei. Então, essa é uma passagem que está em Lucas, né, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Então, essa passagem tem vários momentos, vários ensinamentos, então nós vamos fazer só um trechinho dela, né? Então, essa passagem está lá. E o doutor da lei tentando, né, ele diz: o que eu preciso fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta, e Jesus, com muita sabedoria, ele devolve com duas perguntas. Ele diz: o que está escrito na lei? E como a lês? Veja bem, ele pergunta o que está escrito e como o doutor da lei a interpreta. E aí o doutor da lei diz, né? Eu vou falar certinho como é que ele está lá, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Bem, essa é a resposta. Mas o doutor da lei ainda não ficou contente, né? E querendo se justificar, ele faz uma outra pergunta.
disse. E disse para Jesus: mas quem é o meu próximo? Esperando que Jesus desse uma resposta mais objetiva. Mas aí Jesus diz, aí é onde Jesus entra com a parábola do samaritano. Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancaram, se retiraram o deixando semi-morto, deixando caído, meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que olhou, avistou e passou de largo. Em seguida, do mesmo modo, passou também um levita, que chegando àquele lugar, olhou, vendo, também passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho e, pondo sobre sua cavalgadura, levou a uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, deixou 2 dinheiros ao dono da estalagem e disse: cuida dele, e o que mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Bem, e aí Jesus pergunta: qual dos 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: vai, então, e fazei a mesma coisa. Essa é a passagem que está lá no Bom Samaritano. Aí nós temos aí várias formas da gente entender esse texto, né? Primeiro, a gente entende que, primeira coisa, Jesus, ele pede que a gente leia e interprete as coisas pela nossa própria consciência, pelo nosso próprio entendimento. Então, ele nos chama para não ler simplesmente, para interpretar com teu conhecimento, a forma como você entende aquilo que você está lendo, para que você tenha consciência daquilo. A gente percebe muito isso também nas parábolas e nas mensagens. Quantas vezes nós lemos uma vez e não percebemos alguns detalhes. Depois nós vemos de novo e pegamos outros detalhes. Então, muitas vezes, a gente aprende conforme nossa evolução. Então, a gente vai aprendendo cada vez um pouquinho, dependendo do nosso conhecimento, da forma como nós estamos, do momento em que nós estamos. Então, nós vamos aos poucos entendendo. Então, nós temos aí mais um detalhe dessa passagem, que é onde Jesus pede para que realmente o doutor da lei interprete, né, o que ele está lendo. E aí nós temos também um outro entendimento que a gente entende assim, essa passagem, né, esse acontecimento, Jesus estava vindo muito cansado, ele já tinha feito uma viagem, então dentro do Evangelho, em outras passagens, a gente vai entendendo que ele estava vindo, ele tinha pedido para os seus apóstolos que ele queria passar por Samaria. E eles tentaram hospedagem em Samaria e não conseguiram. E ficaram bastante nervosos, dizendo que lá ninguém queriam recebê-los. Para que a gente possa entender, Samaria tinha um próprio templo deles, era uma briga entre os povos de judeus e os povos de Samaria. Então, os povos de Samaria não frequentavam o templo de Jerusalém, eles tinham o próprio templo. Eram povos que brigavam entre si. Por isso é que em algum momento você percebe que o próprio doutor da lei, ele não fala foi o samaritano, ele se abstém de dizer samaritano, ele diz aquele que teve misericórdia.
Mas Jesus, o tempo todo, ele queria levar o ensinamento para que ele pudesse unir realmente as 12 tribos. Ele queria chegar até Samaria, ele queria deixar uma mensagem também para os samaritanos. E ele deixa. Através dessa passagem, ele deixa uma mensagem também. Ele consegue realmente chegar até este povo com essa passagem. Ele não foi recebido, ele poderia estar revoltado, estar falando de uma outra forma, mas não. Naquele momento, ele dá um outro ensinamento para os seus apóstolos, a forma como ele é humilde, a forma como ele é simples, a forma como ele é objetivo, a forma como ele vem para dizer que ele veio realmente para aqueles que necessitavam. Ele trouxe a mensagem dele para todos aqueles que necessitavam da mensagem, para que todos aqueles que colhessem, né, da mensagem pudessem se melhorar, pudessem evoluir, pudessem realmente houvesse mais entendimento entre os povos. Então, ele procura realmente unir. Então, ele deixa essa mensagem desta forma para os samaritanos. Ele deixa essa mensagem, que é essa passagem. E aí, nessa passagem, nós vamos vendo que ele questiona quem é o próximo, mas ele não pergunta assim quem é o teu próximo, no sentido quem é o nosso próximo que a gente vai ajudar. Ele faz diferente, ele diz assim, quem é o próximo daquele que caiu, né? Para aquele que estava ali caído, o que importava para ele? Quando pode acontecer com nós, qualquer um de nós, estarmos numa situação semelhante, uma situação semelhante, né? De estar ali caído, de ser assaltado, de ser despojado do seu carro, dos seus objetos, e de repente ser espancado, cair numa esquina e ficar lá. E o que a gente espera? A gente vai ter algum tipo de preconceito se quem vier nos ajudar for dessa ou daquela religião, se quem vier nos ajudar tiver esse ou aquele entendimento? Não. Para nós, para quem tiver ali caído, o próximo é aquele que vai chegar ali e vai fazer o que tem que ser feito, que vai ajudar. E não nós percebemos que esse tipo de mensagem, quem é o próximo? O próximo é aquele que realmente faz o que tem que ser feito. Não tem que ter preconceito ou não tem que ficar pensando duas vezes em ajudar ou não. Se você sabe que uma pessoa está precisando de ajuda, tem que ir lá e fazer, ser objetivo e fazer o que tem que ser feito. Então, muitas vezes nós julgamos, mas a pessoa está nessa situação porque mereceu, né? Então, um vai dizer que é porque é o livre-arbítrio, né? Ela está ali porque foi uma escolha dela, ela está ali porque uma outra religião vai dizer porque não segue lá os ensinamentos, mas não importa. Se aquela pessoa está com aquela necessidade e você está ali, está próximo e pode ajudar e pode fazer alguma coisa, não existe o julgamento, não existe o questionamento, tem que ir lá e fazer. Então, nós percebemos assim que dentro dessa mensagem, dessa parábola do bom samaritano, ela atinge vários momentos da nossa evolução. Uma delas é quem é o nosso próximo, quem é que a gente pode ajudar e como nós podemos ajudar, de que forma nós podemos ajudar, né? E que da fora da caridade não há salvação. Então não adianta nós termos uma série de teorias, né? Uma série de pensamentos, coisas que a gente acredita, mas não fazer nada com isso. Realmente, quando uma pessoa precisa de ajuda, você realmente vira as costas e passa de largo, como passaram, né? Você vê que uma pessoa está realmente ali precisando de alguma coisa e você realmente não faz nada para ajudar. Então, quem somos nós, né? Isso é uma forma da gente meditar e pensar no nosso comportamento. Quem somos nós? Nós somos aquele que está ali caído, precisando de ajuda e de quem nós queremos ajuda? Nós somos aquele que está passando de largo, perto de tanta gente que às vezes está precisando de alguma coisa? Ou nós somos
o samaritano? Ou nós realmente sentimos compaixão pelo próximo e queremos ajudar o próximo? Quem somos nós? Nós somos, realmente temos que nos levar assim a meditar, a pensar no nosso comportamento, na forma como nós entendemos os ensinamentos, na forma como nós realmente praticamos os ensinamentos. Porque nós entendemos que na época de Jesus existia, a humanidade estava bastante infantilizada, mas e hoje? Será que nós estamos aí evoluídos para entender essa mensagem? Porque a mensagem é tão simples, né? Ela diz assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Só faz isso, mais nada. Como se fosse tão fácil, né? Porque quando a gente pensa, ah, tá, é fácil amar o próximo como a si mesmo, fazer. Mas não é. A gente percebe que não é. Nós estamos aqui há 2000 e poucos anos, né? 2020 anos, mais alguma coisa, tentando aprender alguma coisa, tentando ainda seguir os passos do Mestre. Nós ainda não seguimos os passos do Mestre, nós ainda estamos tentando aprender com as mensagens dele. E cada vez que nós lemos, que nós interpretamos, que nós é, temos assim um contato com as suas mensagens, com os seus ensinamentos, nós vamos despertando o nosso olhar para pontos que antes a gente não via. Então, as mensagens, as parábolas, as passagens do Evangelho, elas são bastante sábias no formato que foram, como elas foram construídas, porque nós lemos e interpretamos. Interpretamos de uma forma simples no momento, mas muitas vezes a gente, e mesmo dentro dessa simplicidade, nós temos dificuldade muitas vezes de tomar consciência daquela mensagem e fazer o que tem que ser feito. Então, dentro dessa passagem, né, o momento em que que o apóstolo Lucas relata essa passagem de Jesus, este momento em que ele é testado pelo doutor da lei e que ele explica e que ele está cansado, ele está muito cansado da viagem, ele está com fome, ele precisa, ele está entrando em Jerusalém, ele pode realmente falar qualquer coisa e ele deixa essa mensagem tão sábia, tão profunda, que nos faz refletir, né? Que nos faz pensar realmente como nós podemos chegar a esse nosso próximo, como nós podemos realmente ter compaixão. Porque esse samaritano que socorreu, ele foi conduído de compaixão, ele se colocou no lugar do outro, ele não questionou, ele viu o outro e se pôs no lugar dele, fez o outro aquilo que ele gostaria que fizesse se fosse ele. Acredito que neste momento é isso que se passa, né? Eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que se fizessem comigo, se fosse eu que estivesse aqui caído. E muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Muitas vezes a gente não pensa que somos nós que podemos estar ali naquela situação, estar precisando daquele apoio, daquela mensagem, daquele socorro. Muitas vezes a gente nos coloca no sentido assim, como eu posso ajudar o outro, como eu posso fazer a caridade, e não pensa que você pode ser o que está ali precisando realmente também de uma caridade, de uma ajuda. Pode ser inclusive no formato de uma prece, de uma vibração, por um momento que você passa, né? Então, nós temos realmente que entender que só existe uma forma da gente evoluir, que realmente é fazendo o bem. E quem manda no mundo não é quem faz o mal. Quem manda são as pessoas que amam, porque são elas que vão ditar as regras, são elas que vão ditar como este mundo vai evoluir. São elas que vão realmente dar as ordens, porque o amor, a caridade, a paciência, a compreensão, a forma do que você realmente sente com relação ao outro, que vai fazer deste mundo um lugar melhor.
A única forma de fazer deste mundo um lugar melhor realmente é através do amor e da caridade. E uma pessoa, quando ela faz o bem, quando ela pratica uma caridade com todo o seu coração, onde ela realmente sente compaixão pelo outro, ela, ela é possuída de uma felicidade, de um bem-estar tão grande que acaba envolvendo e que ela nunca mais deixa de fazer o bem, porque a sensação, a proteção do plano espiritual, ela é tão grande que faz com que essa pessoa realmente se sinta tão envolvida que nunca mais ela vai deixar de praticar o bem. Nós precisamos realmente nos condoermos do próximo, né? E realmente poder sentir essa vibração, essa paz interior, que é quando você realmente consegue entender a necessidade do outro e chegar até ele e fazer o seu melhor e fazer o que você pode por ele, para realmente acalmar aquela dor, acalmar aquela aflição, né? Levar realmente consolo. Que possamos realmente meditar e pensar nas palavras do Mestre, do bom samaritano e como podemos realmente colaborar, como nós podemos realmente ser esse ser que realmente se condói do outro e ajuda o outro. Que possamos realmente pensar um pouco sobre esse tema, sobre o bom samaritano. Né? Então, eu gostaria de encerrar por hoje, né, fazendo uma vibração. Pedir a todos que a gente possa realmente, neste momento, sentir realmente uma luz que emana de cada um de nós, sentir realmente a vibração da nossa voz como uma prece, que a gente possa realmente se transformar numa única luz e numa única voz, que possamos levar essa luz e a nossa voz àquele que estiver necessitando neste momento, levar essa luz aos aflitos, consolar os doentes, levar luz às trevas daquele que ainda está perdido dentro das suas próprias aflições, levar essa luz e essa prece aos lares em desarmonia, levar esta prece, essa luz aos asilos, consolando, aos hospitais, levando repouso aos doentes, levando resignação, que a nossa vibração possa chegar aos dirigentes de todas as nações, para que eles possam ter um sentimento muito forte de manutenção da paz e do amor entre as nações. Pedimos, Pai, que essa força, essa luz possa também nos envolver para que nos mantenha no caminho e no nosso propósito de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Nos ajude, Pai, a seguirmos os seus caminhos, os seus ensinamentos. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma noite de paz e harmonia, que possamos realmente descansar em